Agora vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que é o estudo de número 13, que tem como título Parceria Cristã em Meio à Corrupção. Nossos textos bases serão Tito 1, do 1 ao 14, Lucas 28 a 32 e ao Sandro em 1 Coríntios 9, 23. O restante dos irmãos podem abrir em Tito 1, do 1 ao 14. Sueli, Lucas 14, do 28 ao 32 e Sandro, 1 Coríntios 9, 23. 9, 23? Isso. 1 Coríntios 9, 23. Lucas 14, 28 a 32. Em primeiro lugar, nós vamos ler o texto de Tito, que diz: Prefácio de salvação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses pôr em ordem as coisas restantes, em cada cidade constituíssemos presbítero, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo das casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Agora eu vou pedir a Sueli que leia o texto de Lucas 14, do 28 ao 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, para não suceder e, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, e dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E agora o Sandro pediu para ler 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, confio em me tornar cooperador com ele. Amém. O texto que nós vamos mais utilizar no estudo de hoje é o primeiro texto que a gente leu, que fica em Tito 1, do 1 ao 14. Então, para quem quiser acompanhar, nós vamos nos basear pelo texto de Tito, não só do 1 ao 14, mas mais alguns versículos que vão ser seguintes.
havia por exemplo, um trabalho a ser feito que muitos consideravam muito tranquilo e que todo mundo sabia, assim, por exemplo, Guilherme vai fazer esse trabalho, então eu estou tranquilo, eu não vou fazer esse trabalho, não vou me dispor a fazer porque eu sei que Guilherme vai fazer. Um trabalho que qualquer um de nós poderia ter feito, qualquer um da sociedade poderia ter feito e ninguém fez. Ou então alguém que ficou chateado, por exemplo, Sueli. Eu estou chateado porque Sueli não fez esse trabalho, mas eu poderia ter feito, Sandro poderia ter feito, Tiago poderia ter feito. Há algumas pessoas que ficam chateadas com outras, sendo que a própria pessoa e todos os outros ao redor poderiam ter feito. Mas ninguém pensou que Sueli fosse deixar de fazer, ou que o Sandro fosse deixar de fazer. Um jogando para o outro, imaginando que o outro fosse fazer, e no final ninguém fez, que era um trabalho fácil. E eu posso dizer que quase com certeza, que todos nós aqui, pelo menos alguma vez, a gente já culpou alguém por isso. Uma coisa que a gente poderia ter feito, que poderia fazer, mas não, é uma coisa que é fácil de fazer, que a pessoa pode fazer, e acabou culpando a pessoa, sendo que nós mesmos poderíamos ter feito. Tenho certeza que todo mundo já ouviu, ou então passou por algo semelhante, ou então foi a própria pessoa que reclamou de alguém. Que isso é uma coisa que acontece muito. E nessa lição de hoje, que é a parceria cristã em meio à corrupção, nós vamos estudar sobre um trabalho, um dever que é de todas as famílias cristãs. Qual é essa ordem que nos foi dada? Ide por todo mundo. Ela pode ser tanto melhor executada como melhor recebida se houver um planejamento, um plano para fazer tudo aquilo e também se envolvermos toda a nossa família. E no texto lido por Sueli, Jesus diz sobre a necessidade de planejar quando se vai construir uma obra, que Lucas entre 28 a 30. Ela leu até o 32, mas Jesus fala sobre a necessidade entre 28 e 30. Nossas famílias, como eu já disse, nós temos uma ordem. Qual a nossa ordem? Ir. Mas não podemos ir sem nenhum plano, sem nenhum planejamento. Ir, como a gente fala, a moda Bangu, aquela expressão. Não, nós temos que planejar com sabedoria. Assim como na obra que Jesus disse que a necessidade de assentar, de reunir para fazer o planejamento, nós, na nossa missão do ir, nós precisamos planejar com sabedoria como vamos executar essa tarefa. E a carta escrita a Tito, que foi o nosso texto base, ela apresenta uma organização no cumprimento do nosso ID, da nossa missão, que eu vou dividir em 3 pontos aqui. O primeiro ponto dessa carta é o alvo. Qual o alvo da carta? Está em Tito 1,5, que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, facilmente nós conseguimos identificar qual o alvo dessa carta: a cidade de Creta. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Mas, no entanto, a gente precisa focar um alvo específico, porque a maioria das pessoas que atiram em toda direção, muitas vezes elas não acabam acertando nenhum alvo. Às vezes quer se preocupar com o mundo todo, mas aquela alma que seria nosso ID, a gente não está focando só naquilo e tentando englobar ele no mundo todo, não acerta os do mundo, não acerta essa alma específica. Então por isso nós devemos focar em um alvo específico, porque, como eu disse, a gente quer evangelizar, vamos dizer assim, essa rua aqui toda. Claro, podemos fazer isso, sair um dia, como já fizemos o evangelismo, fomos durante a rua, mas a gente teve o alvo dessa rua. Imagina se a gente fosse assim: vamos evangelizar Magé inteiro. A gente não seria capaz de evangelizar, a gente estaria tirando o Magé inteiro e não focaria num lugar, não acertaria nenhum desses povos, de Santo Aleixo, do Gandé, de Magé, não conseguiria. Então acaba soando como uma tarefa de todos, ou seja, ir e levar o evangelho a todos, mas acaba sendo uma de ninguém, porque por não focar em algo específico, num certo alvo, a gente não consegue desempenhar. Ou então até causa uma acomodação na maioria, porque assim, saem todos aqui, vamos focar em tal lugar. Se a gente conseguir às vezes beleza, já conseguimos e causa uma acomodação no continuidade desse ID. Então, portanto, é bom focarmos sempre algo específico, que dali vai ser já mais fácil de executar, fácil de conhecer o lugar daquela cidade, ou então os costumes para evangelizarmos. Então, se a gente fixar nossa força numa área específica, num certo grupo,
a gente pode evitar a perda de energia, um gasto excessivo de energia. A gente se dispõe a fazer isso, fazer aquilo, enquanto a gente poderia, só com um alvo, já ir direto naquilo, mais tempo, seria mais fácil, e também a perda de energia. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, que fica o primeiro em Jonas 1:2, que eu vou pedir a Sueli para ler. Jonas 1:2. Vou pedir ao Orlando que leia o texto de Mateus 15:24, e eu estarei lendo o texto de Atos 13:47. Sueli, Jonas 1:2, Orlando, Mateus 15:24, e eu estarei lendo o texto de Atos 13:47. Quando achar, pode ler. Uhum. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Isso. Orlando. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Atos 13:47, que diz: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. 3 versículos diferentes da nossa Bíblia, que o primeiro diz: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive. O segundo, que diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o terceiro: eu te constituí para a luz aos gentios. São 3 versículos que exemplificam o que eu já disse. 3 alvos diferentes. No primeiro, de Jonas, Nínive. O segundo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o terceiro, luz para os gentios. Então, na Bíblia mesmo, temos exemplos de um foco específico em certo grupo para fazer esse ID, para executar esse ID. E na nossa lição de hoje, esse ponto 1, que a gente está ainda sobre o alvo, nós vamos fazer uma subdivisão, com 3 pontos nessa subdivisão. No primeiro, como eu já disse aqui, vão passar de novo, para estabelecer sempre um alvo específico. Qual vai ser nosso alvo específico? Pode ser um vizinho, né? Nós aqui nessa rua temos vários vizinhos que não pertencem a nenhuma igreja. Pode ser um colega da faculdade, um colega do trabalho, alguém que está passando por um problema financeiro, que a gente vai estar lá dando suporte. Claro que não com o interesse de, vou te ajudar para você vir para a igreja. Não, isso é errado. Mas você dando suporte lá, esse pode ser um foco que você pode ter. Aquela pessoa que está lutando por uma aceitação na cidade, por exemplo, a pessoa teve um grande problema ou um pecado muito público e que vários lugares rejeitam aquela pessoa, nós podemos incluir aquela pessoa que é envolvida com droga, aquele casamento, uma família que está numa crise conjugal. Então, são várias pessoas. Claro que, como eu já disse, nunca com interesse, só vou ajudar se você vier para a igreja. Não, isso não é ser cristão. Mas esses podem ser nossos focos, pessoas que nós podemos ajudar, demonstrar o amor de Deus e executar o ID. E como já ouvimos, como Filipe, em Atos 8, do 26 ao 29, que eu vou ler aqui para vocês, que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos Etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha com o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então, aqui foram 3 verbos que o Espírito de Deus falou a Filipe: dispõe-te, aproxima-te e acompanha. Em determinado lugar, o primeiro, que foi o dispõe-te. Dispõe-te, vai para o lado do sul. Então pediu para Filipe se dispor e ir para um foco do sul. Quando chegando lá, ele estava no carro, quando passou o etíope, eunuco, e ele falou: aproxima-te, acompanha o foco naquele etíope, naquele eunuco. Então, o que nós devemos fazer? Sempre estar orando, se dispor ao Senhor, porque Ele fará grandes coisas e coisas ocultas, que nós às vezes não entendemos. Por que o Senhor está pedindo para fazer isso? Por que eu tenho que me dispor a fazer isso?
nem tudo, entendemos, nem todas as coisas do plano de Deus a gente consegue entender. Então, só se dispondo, orando cada vez mais, Ele vai nos revelar. E quando não ficar claro qual o objetivo daquilo, o porquê de estarmos fazendo aquilo, a gente pode fazer o que Paulo fez em 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22, que diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Paulo, ele meio que se moldou aos fracos para salvar os fracos. Ele fez de tudo para com todos, porque o objetivo dele ainda não era claro. Então, quando nós tivemos essa clareza, façamos como Paulo. A gente se amolda àquele lugar para executar o ID. Fazer fraco para com fraco, se fizer fraco para com fraco, fazer forte para com forte, se amoldar àquela sociedade. E na carta aqui de Tito, como lemos, o Paulo, ele deu algo específico a Tito. Ele diz no versículo 5 que a gente já leu: por esta causa te deixei em Creta. Por essa causa te deixei em Creta. Então, o que a gente pode fazer nos dias de hoje? Ver uma família ou um amigo que já tem algo em comum com a gente, que já é parte mais fácil do que você chegar conhecer aquilo tudo. Então, ver algo que já tem algo em comum, por exemplo, como eu já disse, um trabalho, um amigo da faculdade, e a partir daí a gente leva ele para Jesus Cristo. E eu posso falar com toda certeza, certamente o Senhor, Ele vai ter alguém para a nossa família, porque os planos de Deus nós conhecemos, e certamente ninguém aqui pode dizer assim: não, minha família, ela não vai executar o ID, porque para mim Deus não vai ter alguém para que eu possa evangelizar. Para todos, Deus vai ter, para todas as famílias, Deus vai ter alguém para evangelizar e executar o ID. O segundo ponto da nossa subdivisão do alvo é: invista no objetivo claro, envolvendo toda a família. Toda a nossa família, ela deve ser orientada a qual vai ser o alvo escolhido. Por quê? Se a gente não for orientado em qual vai ser o alvo escolhido, por exemplo, vou usar aqui a minha família. Aí minha mãe e meu pai escolheram um alvo, eu e o Thiago a gente não está sabendo. Como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai envolver toda a família, se só eles sabem? Entendeu? É algo que não vai dar. Então, a família, após conhecer o objetivo, saber sobre qual é aquele alvo, ela deve buscar informações sobre aquele tal alvo. Ela deve conhecer aquele alvo. Se for uma pessoa, você não vai chegar na pessoa e vai, por exemplo, você não vai evangelizar crianças e senhores da mesma maneira. Claro, nós temos sempre que levar a palavra de Deus, mas as formas de evangelizar são diferentes, assim também como povos têm suas diferenças. Eu não vou chegar aqui no Brasil e vou evangelizar de um jeito, e vou lá para a Europa e vou evangelizar do mesmo jeito. Então, por isso, nós devemos buscar as informações sobre aquele povo, nós precisamos conhecer aquele povo. E todos, a família, que é nosso estudo de hoje, né? Uma equipe contra a corrupção no meio de hoje. Todos, como família, devem se mobilizar a orar e depender somente do Espírito de Deus. Porque quem vai convencer do pecado, e não só vai abrir porta, como convencer do pecado, não somos nós. Não sou eu, não sou a família, não são esse grupo. Sim, quem vai convencer do pecado é o Espírito de Deus. E aqui no nosso estudo de hoje, temos muitas ideias de como quebrar essa barreira para ter aquele primeiro contato, se não for alguém já conhecido da sua família. Nós podemos convidar para lanchar, fazer um passeio junto, chamar a pessoa ou seu amigo para um cinema. Essas formas de carinho, as pessoas vão se sentindo amadas por isso, e são maneiras de a gente quebra aquele primeiro contato e pode evangelizar. Mas não esquecer nunca que teremos momentos de diversão com essa pessoa. Sim, podemos ter, mas o objetivo final, nossa finalidade é sempre trazer todos ao Evangelho, que é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Então, não podemos assim, vou fazer um churrasco com aquela pessoa e nunca nem citar Deus, nunca nem tentar levar Deus àquela pessoa. É uma maneira sim de trazer as pessoas para perto de você, para você tentar falar sobre Jesus, sobre Deus, mas não, vou fazer um churrasco, beleza,
vou pro cinema e nunca falar sobre Jesus. Então o objetivo principal, nossa finalidade é sempre fazer com que o poder de Deus alcance essa pessoa, que é a salvação para todo aquele que crê, e nunca forçar a barra e forçar aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa teve churrasco, eu falei de Deus para ela, a pessoa, não quero, não, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Não adianta forçar. Muitos casos até piora. Se você ficar forçando para a pessoa, Deus é isso, Deus é aquilo, vai piorar para a pessoa, se já tinha uma certa resistência, às vezes ela nem vai querer mais, ela vai sair até de perto de você. Então devemos fazer sempre de uma forma tranquila, sempre com amor, de uma forma mais suave, para alcançar nosso objetivo principal para aquela pessoa, que é a salvação. E quando Paulo ele escreveu a Tito, ele deixou bem claro na carta o que ele esperava de Tito em Creta. E o sucesso de toda a tarefa, ela passava pela clareza daquele objetivo, de Tito realizar essa missão com clareza. Isso era o fator principal para o sucesso da missão de Tito. E o terceiro ponto da nossa subdivisão é envolver toda a equipe de sua casa. Na Bíblia, nós temos algumas famílias envolvidas em certas missões, com as missões de fazer discípulos, que é a nossa missão de hoje. Eu vou dar alguns exemplos. Áquila e Priscila, eles primeiro serviram de apoio a Paulo, em Atos 18, 2 e 3. Mais tarde, eles deram orientações preciosas e exatas sobre o caminho de Deus, que é em Atos 18, 26, para quem quiser ler depois. E após, eles receberam a igreja em sua casa. Então, podemos ver, eu dei aqui 3 passagens diferentes: apoio, orientações e receberam a igreja em sua casa. Então a gente aqui pode ver o quanto o casal ele se envolvia na obra de Deus, e não só se envolvia, ele investia na obra de Deus. Por exemplo, eles receberam a igreja em sua casa, então eles estavam se envolvendo e investindo na obra de Deus. O diácono Filipe, ele também tinha toda a sua casa envolvida na obra de Deus. Em Atos 6,5 é citado o nome dele. Em Atos 21, 8, 9, quando se refere a Filipe, Atos 21, 8, 9, que eu vou ler aqui para vocês, que diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, ou seja, ajudavam na missão, a família toda envolvida na missão, não só Filipe. E algumas expressões presentes na Bíblia, no livro de Atos, que dizem: tu e toda a tua casa, ela e toda a tua casa, tu e tua casa, com toda a sua casa. São várias expressões que diz não somente a pessoa, mas sim a pessoa e toda a casa, envolvem todas essas pessoas. E na Bíblia, no livro de Atos, aqui que foram os exemplos que eu dei, elas aparecem em vários lugares. Então a gente percebe o quanto que vai ser bom e eficaz o envolvimento de toda a família na missão do ID. Em Marcos 5,19, que diz: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ou seja, anunciar para a família, para envolver toda essa família. E voltando a Tito, o conselho de Paulo que ele deu em Tito 2, do 2 ao 5, que diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o conselho de Paulo aqui na carta de Tito, ele aconselha que os líderes investissem contra os falsos ensinos, que era algo muito recorrente naquela época. E como até o próprio pastor diz, se não tiver um líder para contrariar esse
falso ensino, por exemplo, ele cita muito aqui o Valdomiro. Se não houvessem pastores para nos alertar, nós como assim, eu quero ser cristão, se só tivesse o Valdomiro, esse seria um falso ensino, porque a gente sabe que várias coisas que ele prega, que ele faz, algumas ações dele vão totalmente contra a Bíblia. Então, se não houvesse ninguém para nos alertar sobre esses falsos mestres, falsos ensinos, nós não saberíamos que ele seria o falso e que isso era o errado. Então, na carta de Tito, na carta a Tito, ele pede que os líderes investissem contra os falsos ensinos, as mulheres alcançassem as jovens casadas para preservar o casamento, para evitar a dissolução dos casamentos. E até mesmo na carta, os escravos, que na época não tinham nenhum status social, era como se fosse, desculpa a expressão, mas o resto daquela sociedade, não para nós à luz da Bíblia, não para Paulo, mas a sociedade considerava, até nós sabemos muito sobre história, né, que os escravos eram aquele resto da sociedade, eram o lixo da sociedade, eles não possuíam nenhum status social, eles proclamariam o evangelho com um testemunho de suas vidas. Então, cada um dos que eu citei aqui, os líderes, as mulheres e até mesmo os escravos, na sua própria esfera, no seu próprio convívio, no seu próprio dia a dia, eles demonstrariam o poder do evangelho. Porque os líderes, quando falam os ensinos, uma parte do evangelho de Deus, as mulheres instruindo as mais novas, uma parte do poder, e os próprios escravos vivendo, sendo transformados pelo evangelho, o poder de Deus. Então, só para recapitular, esse primeiro ponto nosso, que foi o alvo, que aqui na carta é Creta, e os alvos do nosso dia de hoje, temos uma subdivisão: definir sempre um alvo específico, ter um objetivo claro e com toda a família, e envolver toda a equipe, toda a família. Nós vamos agora para o ponto 2, que é o plano, a equipe. E nós vimos, por exemplo, na Copa do Mundo, a seleção da Alemanha, ela, mesmo que juntem os melhores jogadores dos melhores times, que estão sempre no centro do futebol mundial, juntem todos esses numa seleção, mesmo que sejam os melhores, tenham o melhor do mundo, segundo, terceiro melhor do mundo, isso não vai assegurar ninguém de ser um time imbatível. E o que eles precisam? Se tiverem 11 jogadores, eles precisam de um técnico, porque o técnico vai ter sempre lá assegurando que eles tenham o melhor desempenho, vai estar sempre trabalhando com eles, vai estar sempre fazendo-os treinar excessivamente para cada um dar o melhor de si. Porque só os 11 jogadores, eles seriam como um bando, sem um comando técnico de um provavelmente iria querer aparecer mais do que o outro. O técnico, então, ele vai definir as posições, ele vai treinar o time, ele vai exigir de cada um o melhor. Agora, uma orquestra, ela pode ter os melhores músicos do lugar, ela pode ter todos os melhores instrumentos, os melhores músicos, mas sem um mestre, aquilo vai ficar bonito igual vai ficar organizado, vai ficar uma harmonia, um som agradável? Não vai. Bobear, cada um vai querer tocar mais alto do que o outro, e vai ficar algo feio. Então, para que os concertos sejam uma coisa boa, tem lá o mestre da orquestra. Então, como eu disse, no time de futebol, os 11 só não bastariam sem ter um técnico para estar comandando, e na orquestra, só os instrumentistas não também adiantariam sem um mestre. E nós percebemos, trazendo agora para o nosso assunto, que falta essa visão da importância na obra de Deus. Muitas vezes falta a gerência de uma pessoa que tenha uma visão mais apurada sobre aquele assunto. E o conselho de Paulo nessa carta, que foi sobre o comando do líder. Quem era o líder? Tito. Todo o corpo, todo o conjunto se movimente numa só direção, para que alcance um alvo comum, sob o comando de Tito, sobre a gerência, sob a liderança de Tito. E nessa cidade, nessa carta, como vimos aqui, as pessoas da cidade em que Tito estava, Creta, elas eram conhecidas como mentirosas, preguiçosas, descontroladas na comida, e muitas vezes elas eram comparadas
a animais selvagens. Em Tito 1,12 diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventre perigosos. Ou seja, elas são comparadas, as pessoas desse lugar são comparadas em algumas situações como feras terríveis, como animais selvagens. Então, pessoas serem comparadas com os animais. Então, como essa mensagem do Evangelho teria uma penetração maior? Com o bom testemunho dos cristãos. Então, cada família aqui, ela deveria ter responsabilidade de mostrar o resultado do poder do Evangelho, de mostrar o que o Evangelho fez com aquelas pessoas, o que o Evangelho mudou na vida daquelas pessoas. Vidas transformadas, lares restaurados, os jovens nos caminhos do Senhor, os casais juntos, felizes. Então, quanto a essa mensagem, na prática, ela não haveria contestação, porque muitas vezes a gente ouve um pregador aqui, não aqui que na nossa igreja não acontece isso, mas um pregador que fala e chega lá fora, algo totalmente diferente, vive como se nem conhecesse as escrituras. Então, beleza, aquela palavra, claro que o Espírito Santo sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, então pode ser que Deus use até essas pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Mas vamos usar um exemplo. Vem um visitante aqui nessa igreja e tem uma pessoa desse tipo que eu estou falando. Aí o visitante está aqui ouvindo a palavra, se interessa pelo culto, mas sai daqui, vai em outro lugar, aí vê essa pessoa que está aqui fazendo algo totalmente contra o que ela está pregando aqui. Que credibilidade que essa pessoa vai ter? Então, por muitas vezes é mais importante nosso testemunho falado, nosso testemunho de vida, a prática, do que a teoria, porque na teoria às vezes tudo é muito lindo, chega na prática, tudo degringola. Então, nós precisamos mostrar isso na prática, do nosso dia a dia, como o amor de Deus, o Evangelho nos alcançou, como fomos transformados por esse Evangelho. E como eu já disse, na prática, quando eles vissem que nós vivemos realmente esse Evangelho, vivemos essa mensagem, eles não contestariam a gente, porque viram que nós iriam ver que nós somos realmente transformados pelo Evangelho. E o poder de influência e a penetração do Evangelho de uma família que vive o Evangelho é muito maior de apenas um pregador. Uma família vivendo, sendo transformada, vai fazer muito mais efeito de um pregador que está lá só falando. E até mesmo, como na carta aqui de Tito, que os cretenses, eles tinham vários profetas. Eles já exortavam, que diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta, que diz aqui. Então, eles tinham vários profetas na cidade de Creta, mas eles não ouviam. Por que não ouviam? Ele não tinha feito nenhum. Por que não tinha feito? Talvez porque esses profetas, como eu já disse aqui, não viviam seus próprios ensinamentos. Chegavam lá, façam isso, isso e isso. Chegavam fora, faziam ao contrário disso, disso e disso. Então, talvez os cidadãos de Creta, eles não ouvissem, porque esses profetas, esses profetas desse lugar que falavam ao povo, não viviam aquilo que eles pregavam. Então, uma aplicação. O que a gente pode aprender com isso, desses casos desses profetas? O testemunho vivido por uma família, ela vai confirmar a verdade da pregação da palavra de Deus. Porque nós vemos aquele testemunho, vemos como a família foi restaurada, vemos como a família foi transformada, nós podemos ver a verdade do poder de Deus. E não aporta para uma família que vive uma mensagem clara do Evangelho. Então, o testemunho das famílias demonstra o poder de Deus. E a sociedade como um todo, ela sempre procura uma luz que brilha no meio da escuridão. Ela sempre procura um sal que traz algum sabor numa cidade insípida. Por exemplo, hoje nós estamos passando por algumas situações muito complicadas, não só no Brasil, mas aqui na nossa cidade. E a gente está sempre procurando uma solução, algo que vai resolver nosso problema. Nós estamos sempre procurando uma luz para nossos problemas.
E assim como não somente nós cristãos, a sociedade, ela vai estar sempre procurando uma luz, vai estar procurando um sal para dar aquele sabor. Então, por isso que nós devemos ser sal e luz para a nossa sociedade, e também sempre a boa fama da palavra de Deus. Porque se não formos sal e luz, se não fizermos a diferença na nossa sociedade, o que a sociedade lá fora vai achar das nossas pessoas? Porque ser cristão aqui é muito tranquilo. A gente está aqui com o pastor, vamos dizer assim, uma expressão, no nosso pé. Nós temos irmãos aqui, os oficiais, no nosso pé. Mas lá fora que é o difícil. Você chegar, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, onde muitas das vezes não tem nenhum cristão, e você ser o cristão naquele lugar. Então devemos ser sempre sal e luz na nossa sociedade. Como aqui em Tito 2, 7 e 8, que diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Sem nada para dizer ao respeito. Por quê? Porque teríamos um bom comportamento, seríamos luz e sal naquele lugar. E o terceiro ponto da nossa lição de hoje, após o alvo e após o plano, que é a equipe, vai ser o resultado. E qual seria esse resultado? A salvação de todos os homens. Só um momentinho. Qual vai ser esse resultado? Após estabelecermos nosso alvo, após definirmos nossa equipe, o resultado vai ser a salvação de todos os homens. Como em Tito 2, 11 e 12, que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o que nós podemos esperar de uma sociedade, de um lugar, com as famílias bem ajustadas, como vimos aqui no versículo anterior, no qual as mais velhas ensinam às mais novas a arte do casamento. Os homens idosos, eles são sensatos e respeitáveis, sadios na fé. Os jovens, eles são estimulados pelos mais velhos a serem bem criteriosos. Os funcionários vão sempre obedecer seus patrões, vão manter uma vida honesta e leal. Então, os líderes, eles vão ser o modelo de boas obras. Por exemplo, aqui nós temos o nosso pastor, tão novo, já tão envolvido, que em vários missionários, me fugiu a palavra agora, projetos missionários, levando a palavra de Deus. Então, o líder, como um modelo a seguir, sempre apresentando uma linguagem clara, de uma forma bem clara. Então, o que esperar de uma cidade com todas essas coisas boas? Também o que esperar de uma cidade que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus, ela vai sair das quatro paredes da nossa igreja e ela vai estar entrando nas casas, nas escolas, nas empresas. Ela vai fazer parte da vida de cada um, tanto a vida social como a vida política. E ela vai penetrar os relacionamentos dos seus moradores. O que esperar de uma cidade que a Bíblia, esses ensinamentos, eles vão nortear essa cidade, vão ser a direção daquela cidade. Paulo, ele nos indica que isso trará para qualquer sociedade, no versículo 12, como lemos, uma vida sensata, justa e piedosa. Então, em uma sociedade com todas dessas qualidades, ela vai ser uma sociedade sensata, justa e piedosa, assim como foi em Creta, e trazendo para os dias de hoje, no século de hoje, além dela purificar, ela vai criar um povo exclusivamente do Senhor. Então, lá em Creta, trouxe uma sociedade sensata, justa e piedosa, e além disso, de sensata, justa e piedosa, ela vai purificar a nossa sociedade e trazer um povo exclusivamente do Senhor. E a vontade de Deus
é que todo o seu povo chegue ao conhecimento da verdade. Todo o seu povo, que alcance a todos o Evangelho. E nós precisamos investir todos os recursos possíveis para que isso aconteça. Devemos executar sempre o nosso ID para que isso aconteça, para que a vontade de Deus seja realizada. Claro que assim, essa é a vontade de Deus e Deus está dependendo da gente para fazer isso. Sem a gente, Deus não vai conseguir. Não, nós sabemos que não. Mas nós precisamos sempre investir nossa vida, nosso tempo, para que esse plano aconteça. Em Atos 2, Lucas relata uma igreja que vivia a simplicidade do Evangelho, ouvia e praticava as verdades no dia a dia, ela realizava as refeições, comia com alegria e singeleza de coração, estava sempre louvando a Deus e, além disso tudo, tinha a simpatia dos moradores da cidade, como em Atos 2,47. Atos 2,47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, uma igreja que era feliz no que fazia, que praticava aquilo que estava ouvindo dentro do templo, não era só aquele crente que dentro da igreja é uma coisa, fora era outra. Então eles praticavam, viviam realmente aquele evangelho, aquela mensagem. Eles tinham alegria, tinham a simpatia do povo. E como aqui lemos, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E chegando ao final do nosso estudo, a qualidade de vida dos cristãos deve produzir sempre um desejo de conhecer Jesus nos moradores da cidade. E a sociedade, por mais que ela hoje ela seja algo terrível, em muitos lugares nós vemos algumas coisas que a gente até fica assustado com o que aquela sociedade faz. E por mais que ela seja terrível, por mais que ela seja corrupta, como diz em nosso estudo, como essa sociedade ela vai ser modificada? Ela vai ser modificada sempre pela vida de nós cristãos. Nós devemos modificar a sociedade, nós devemos ser a luz da sociedade e levar esse poder de Deus, a salvação, a todos. Nós, mesmo que seja uma sociedade corrupta, nós devemos ser o instrumento de mudança na vida dos cristãos. Sempre lembrando que quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo, mas nós seremos um instrumento. E quando que nós seremos esses instrumentos? Quando a gente começar a investir em viver as nossas vidas nas verdades que ouvimos na igreja. Nós seremos essa luz na vida dos outros, seremos os instrumentos para a modificação na vida dos outros, quando ouvimos aqui na igreja e começarmos a viver aqui como fora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E assim, quando as pessoas verem nossa vida realmente transformada, nossa vida mudada, nós seremos um instrumento de modificação na vida dessas outras pessoas, assim como em Creta, na sociedade no dia de hoje. Amém?